E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi. E eu sou o Vicente. Sejam bem-vindos ao canal da Kombi Margarida. Hoje a gente vai contar pra vocês todo o processo de transformação do assoalho da Kombinha. Então, foi um processo um pouco demorado, nós demoramos 3 finais de semana para trabalhar nesse assoalho, mas eu acho que agora ficou bom. A gente começou pela limpeza, né? Pra tirar as poeirinhas assim que estavam acumuladas no carro de vários anos de uso. A gente tirou aqueles tapetes que vieram com ela, já estavam bem ressecados, então quando a gente tirou eles quebraram, assim. A gente descolou também o tapete ali da parte de trás, que vem com cola de contato, tava uma nhaca. E daí depois que a gente fez isso, a gente foi pra analisar os pequenos problemas que a gente tinha, né? A gente tinha alguns pontinhos de ferrugem e aí a gente precisava tratar isso antes de dar continuidade no processo. No primeiro final de semana a gente utilizou um produto chamado TF7 e para fazer essa aplicação a gente lixou as partes que tinham a pontinha aparecendo de ferrugem e quanto mais a gente lixou, a gente ia vendo a ferrugem que estava por baixo até chegar na raiz do problema. A gente comprou até aquelas escovinhas de aço, né, pra fazer o lixamento. A gente tinha visto isso em algum vídeo no YouTube. A gente começou a lixar com essas escovinhas, depois lixou com aquelas lixas de mão mesmo, né? Mas estava bem difícil porque eram bastante pontos de ferrugem, né? Até que meu pai apareceu com uma máquina, eu não sei qual é o nome daquela máquina. Eu acho que é uma esmerilhadeira. E daí ele colocou ali um disco de limpeza, assim, uma coisa... Eu não sei, eu gostei daquilo ali. Foi muito mais rápido. E aí foi bem mais rápido, deu pra tirar tudo, assim, coisa de 1 hora mais ou menos, a gente conseguiu fazer o processo. Aquilo ali fez uma sujeirada, uma poeirada. A gente tinha acabado de lavar a Kombi toda, acho que uns 2 finais de semana antes, e ela tá toda suja de novo. Tá toda empoeirada ainda, aqui na frente a gente acabou que nem terminou de limpar de novo. Bom, nós temos aqui, ó, focos de ferrugem. Né? Nada mais é do que oxidação do metal e que acaba desplacando a tinta. Né? Essa tinta vai se desprendendo e vai formando foco de ferrugem até acabar furando a carenagem do veículo. Temos 3 formas de resolver isso. A gente pode remover a primeira camada de pintura, soltar totalmente, até chegar no foco da ferrugem, limpar adequadamente, passando uma lixa. E então passar um convertedor de ferrugem, um TF7 ou algum outro produto químico que venha fazer um papel de primer, para depois pintar. Então essa seria a parte mecânica. Outra coisa que a gente poderia fazer seria passar um removedor de pintura. Esse removedor de pintura é uma substância que vai agir quimicamente contra a pintura e vai fazer com que ela se desprenda, se desplaque da chapa metálica. E então a gente pode remover isso com bastante facilidade. Por baixo da tinta ela está toda oxidada na verdade. Agora, se a gente quiser otimizar o tempo e quiser tornar isso um pouco mais rápido, a gente pode usar uma lixadeira, que pode ser que tenha, se tiver controle de velocidade melhor, mas pode ser uma lixadeira angular normal, um disco que não seja muito abrasivo, e então a gente vai fazer semelhante ao que está aqui, ó, remover rapidamente, lixando todos os focos de oxidação, tudo que tem de pintura solta, a gente remove. O que não está solto não é problema, o problema é o que está solto, porque o que está solto entra oxigênio, oxida, enferruja e fura. Mas aí assim, a gente tirou toda a tinta, tirou todas as partes de ferrugem e aí a gente veio com a aplicação do TF7. O TF7 ele é um líquido fosfatizante, né? Ele é bem líquido na verdade, e a gente passou assim, aplicou com um pincel mesmo e deixou ele reagir. Quando ele reage, ele forma uma camada preta, assim, e ele já é uma base de pintura também. E essa camada, eu não sei dizer qual que é a química que fica ali, mas ele não é uma pintura, ele é uma reação química mesmo do metal com esse produto. E no primeiro dia ele pareceu que tinha funcionado muito bem. Só que acabou que eu voltei com o carro para casa, né? A gente fez isso na casa da Gabi, eu voltei com o carro para minha casa. E aí uns 3 dias depois,
eu fui olhar e ele estava começando a aparecer a ferrugem de novo. No manual, né, na embalagem, ele diz que precisa fazer a pintura, mas eu não imaginei que seria tão em sequência. Então aí no outro final de semana, a gente estava lá em casa e a gente resolveu fazer quase todo o processo de novo. A gente lixou de novo todos os pontos de ferrugem e aí fez a aplicação daquele outro produto. É Felicon o nome? Ferlicon. Felicon. A gente até gostou mais do resultado desse, né? Parece que a reação ali ficou bem melhor. E aí a gente esperou secar, deu uma limpadinha com um pano seco, né? Porque esse é um pouco mais viscoso até do que aquele primeiro. O primeiro era bem líquido, assim, tipo, quase como se fosse água. Esse segundo, ele era líquido ainda, mas mais viscoso e uma cor esverdeada, assim, e ele demorou bem mais para secar. Né? Ele ficou, acho que ficou quase de um dia pro outro para ele ter a sensação, assim, de toque. E aí no dia seguinte a gente conferiu com o paninho e aí foi a vez de dar o tratamento mesmo de pintar, para não deixar acontecer que nem o primeiro. Nossa, vai em cima de alvenaria, de papel, de madeira, metal, cerâmica, basicamente tudo. Foram 2 latas de spray para fazer todo o assoalho da Kombi e deu uma cobertura bem legal. Olha, acho que ficou bem bacana. Dava até pra deixar assim, se não fosse fazer todo o processo de casinha. Não, ficou, eu gostei, assim, eu fiquei bem impressionado. Eu não tava contando muito assim com o spray. Provavelmente não ficou igual se fosse uma pintura profissional, mas eu acho que pro que foi feito acabou ficando bastante bom. E aí, nesse último final de semana, no caso anteontem. Anteontem. A gente voltou pra atacar a última etapa. O final de semana começou mais cedo nessa semana, porque teve o Jogo do Brasil, né? Foi dia 9 de dezembro, meio-dia. Dia feliz pros brasileiros, ou não, né? Porque a gente perdeu. Então a gente já começou a trabalhar na sexta-feira. Durante o jogo a gente foi comprar umas coisas que faltavam, a gente viu os pênaltis do Brasil. E chegamos na casa do Vicente e a gente começou a aplicação da manta asfáltica. Antes a gente retirou o tapete. O plástico. Aquela borracha. Sim, esse já que eu falei. Não, mas é a sequência, né? Bom, então vamos começar de novo essa parte. Aí a gente chegou na casa do Vicente, terminamos de retirar os tapetes que vieram colados, né, com cola de contato. Naquela parte ali atrás sobre o motor, né, eles estavam colados. Na parte plana eles estavam só apoiados, não tinha nenhuma cola. E naquela parte ali tinha a cola, a gente arrancou tudo. E aí a gente arrancou o máximo que a gente conseguiu da cola para poder aplicar depois a manta asfáltica. Olha, o Vicente estava quase arrancando a cola inteira, deixando a Kombi lisinha. Acho que a gente vai ter que dar uma boa limpada nisso aqui. Assim, de certa forma não foi tão difícil tirar a cola. Nas partes que ela estava saindo bem fácil. E aí teve partes que ela realmente não quis sair e essas partes a gente acabou deixando e estão embaixo da manta asfáltica mesmo. Mas assim, a gente tirou bastante do material, limpou tudo com álcool. O importante era tirar a sujeira, né? Porque e a sujeira embaixo, exato, junto cheio da de cola. poeira, com a cola ali, então Isso, tava um negócio bem bem nojento e também acho que acabaria não ia fixar direito a manta asfáltica. Atrapalhando, né, na fixação. O adesivo até é muito bom, né? Ele colou em tudo assim, muito bom. Instantaneamente, assim, muito bom. Não sei o que é esse adesivo, se um dia vai sair. Se alguém souber, por favor, comenta aqui. E aí, no sábado, ontem, a gente começou a aplicar a manta asfáltica. A gente começou a aplicar com o dedo, né? Só que o nosso dedo, assim,
ficou todo sujo e até começou a descascar, né? A gente tava sofrendo. O que a Gabi tá querendo dizer assim, do aplicar com o dedo é fazer a pressão pra ela colar, né? E como o assoalho da Kombi ele é todo ondulado, a gente tinha que ficar apertando pra ir nos cantinhos. Tirando as bolinhas, né? as Deixando bolinhas. ele retinho. Só que realmente eu acho que tava causando muito atrito, né? Entre o dedo e a manta, então o Vicente teve a brilhante ideia de pegar Genial. 2 paninhos de casa e aí com o pano só foi. O paninho só foi bem mais rápido. Bem mais rápido. E a gente conseguiu, eu tinha comprado um rolo de 10 metros por 45 centímetros, então 4,5 metros, e a gente conseguiu aplicar em todo o assoalho na parte plana, toda a parte da subida ali para o motor, não aplicamos na parte de cima do motor ainda, e conseguimos aplicar também num pedacinho da lateral da Kombi. Eu gostei tanto da aplicação e hoje, vindo para cá, na casa da Gabi, eu já percebi assim, a diminuição do ruído, que eu resolvi comprar mais um rolo e aplicar em outros lugares que eu não tinha pensado em aplicar ainda. Só que essa aplicação vai demorar um pouquinho ainda, porque essa semana a gente vai levar a Margarida para um lugar para fazer um banho tosa. Banho tosa de combinha. Para fazer um salão de beleza. Um salão de beleza. Salão de beleza de combinha. Ela vai para pintura e aí a gente vai ficar de 2 a 3 semanas sem a Margarida. Então a gente não vai conseguir trabalhar na parte interna dela, mas quando ela voltar, ela vai estar lindíssima. Lindíssima, amarelinha, do jeito que a gente sempre amarelinha. Pessoal, vocês não falam pra Gabi, mas eu já combinei e o rapaz, ele vai fazer a pintura da caveira pegando fogo na lateral. Não, ele não vai, se ele fizer, eu vou vandalizar a arte dele, vou pintar de amarelo com spray por cima. Mas isso são cenas para os próximos capítulos. E para você não perder nada, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu joinha, nos seguir nas redes sociais e até a próxima. Tchau, tchau. Foi?